Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa maratona para o MP Amapá. A gente vai discutir hoje alguns princípios básicos, algumas ideias, algumas noções básicas sobre como é o Ministério Público. Então, meu intuito nessa live de hoje, nessa aula, é conversar com você para você conhecer a instituição a qual você pretende estar trabalhando daqui uns dias, se Deus quiser. Então, a gente tem que entender primeiro passo, né? Aqui, o que é o Ministério Público? Muitas pessoas ainda, elas confundem, né? O que é Ministério Público, o que é um juiz. Então, em termos gerais, tá? Nós temos o Poder Judiciário, o órgão no qual eu trabalho, eu sou servidor do TJ Paraná. Então, lá nós temos a função, né, o Judiciário, na verdade, tem a função de julgar processos. Ou seja, né, tem um autor, cara, você bateu no meu carro e não pagou. Né, vai pagar? Não vai? Tapa, dá os tapas, resolveu, pagou? Não. Agora vamos para o judiciário. Lá no judiciário, eu, né, no caso, autor do processo, estou cobrando do fulano que não me pagou. Tá? Que bateu no meu carro e não pagou. Então, eu sou o autor e eu estou levando o processo. E quem vai julgar esse meu processo é um juiz. Eu, autor, o Estado juiz, que é o ser neutro, que não está de nenhum dos lados, e aí tem o réu do outro lado, beleza? Agora você imagina, tá, se nesse acidente de trânsito tivemos aí uma morte, né, um falecimento. E digamos que durante a apuração ali da instituição policial, apurou que ele quis matar aquela pessoa mesmo. Tava chateado e jogou o carro em cima, né? Mandou o cara para debaixo de 7 palmos. Aí, olha só, teve um homicídio, uma morte. Foi dolosa, a pessoa quis matar a outra. Então, veja, é um negócio que extrapola, né? Extrapola somente a vítima. Essa pessoa que jogou o carro e matou outra pessoa, ela faz mal para a sociedade. Eis aí que nós entramos e temos essa figura do Ministério Público. Preste atenção, o Ministério Público não pertence à estrutura do Judiciário. O Judiciário vai fazer o quê? Anota aí, o Judiciário vai julgar. Tá? Ele vai decidir quem está certo e quem está errado. No caso do acidente de carro, a gente vai apresentar as provas e ele vai decidir, olha, na verdade a culpa foi sua, autor. Então você que tem que indenizar ele. Lascou, né? Ou fala, não, realmente o réu furou o sinal vermelho e aí a culpa é dele. Então o juiz faz isso, ele vai decidir, ele vai julgar. O Ministério Público, nesse caso do homicídio, ele é parte do processo? Claro que o Ministério Público é parte. Ele que vai promover a ação penal pública. Ou é uma ação penal. Ação civil, acidente de carro, estamos cobrando dinheiro. Morte, crime, ação penal. Ação penal pública quer dizer que ela interessa a toda a sociedade. Vamos entender assim que fica mais fácil. Então, nesse caso, a vítima que morreu. Mas aí a gente tem os familiares. Precisa os familiares pedirem lá para o juiz denunciar, né? Falar, o cara matou. Então, não acontece isso. Quando é uma ação penal pública, a gente vai ter o próprio poder público promovendo a apuração desse crime. Eis que nós temos a figura do Ministério Público, que vai pegar os autos policiais, realmente quis matar, tá aqui as câmeras, mensagem no Zap, ficava stalkeando. Então, o Ministério Público, ó, todos os elementos, tá aqui, ó, ele fez isso, crime tal, ele fez isso, crime tal. O Ministério Público, vou falar, juiz, ele cometeu um crime. Sério? O Ministério Público que vou falar, juiz, ele ali, ó, foi lá e pá, matou o cara. O Ministério Público vou fazer isso. Então, o Ministério Público é parte no processo? Se já te dei a dica, o Ministério Público, estou lá falando, juiz, ele matou, ele tem que ser condenado. Eu, Ministério Público, sou parte no processo, eu sou o autor desse processo. Como é que o Ministério Público vai começar esse processo? Por meio de uma denúncia. Então ele vai peticionar essa denúncia, né, nos autos do processo, que é lá, né, no processo em si,
denúncia. Essa denúncia vai para quem? Olha a figura desse cara aqui de novo. Vai lá para o juiz e o juiz vai olhar. Olha, realmente teve um inquérito, câmeras, testemunhas, o Ministério Público fez isso, eu vou aceitar a denúncia. E aí o juiz aceita a denúncia. A partir do momento que ele aceita a denúncia, aí sim existe um processo judicial em que o fulano é réu. Antes disso não tem processo, ele não é réu. Existe uma investigação, né? E depois que o juiz aceita essa denúncia, e aí ele vira réu no processo. E aí nesse caso, eu, Ministério Público, estou falando lá para o juiz. Lembra quem é o juiz? O indivíduo neutro. Eu, juiz, ele fez isso, isso, isso. Aí tá lá o réu com o advogado dele. Não, pá. Então, eu aqui fico falando, ó, ele matou, o advogado falando, não, ele não matou. E o juiz vai fazer o que nesse processo? Vai decidir, ele vai julgar o processo também. Tá? Então, essa é a diferença entre a atuação do Ministério Público e do Judiciário. Tem que entender, a prova pode te perguntar, tá bom? Você tem que saber lá, será que, né, o Ministério Público, o promotor de justiça condenou? O promotor não condena ninguém, ele denuncia, ele acusa, ele é o acusador público. Quem condena é o juiz. Tá joia? É uma diferençazinha. E aí nós temos aqui, né, ó, a defensoria pública de um lado, temos a advocacia privada e a advocacia pública. A advocacia, seja ela pública ou privada, ela vai defender os interesses ali do seu cliente. Se a advocacia pública é de um órgão público ou do próprio ente federativo. Se a advocacia privada é aquele que você contrata para defender os seus interesses em juízo. Tá joia? E a defensoria pública faz o quê? A defensoria pública, ela vai exercer a função do advogado, tá? Mas para as pessoas hipossuficientes. Para os pobres, tira essa palavra da boca, não existe. A defensoria pública, ela vai defender os interesses dos hipossuficientes em juízo. Isso quer dizer o quê? Daquele que naquele momento não tem condições de arcar com os custos de honorário, custos de processo, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Ou seja, ele pode até ter dinheiro, pode ter uma situação ali tranquila, mas naquele momento ele está, ó, não tem grana para pagar um advogado. E aí ele pode procurar a defensoria pública. Tá? A advocacia, a defensoria, ela pode, inclusive, né, defender os interesses de pessoas jurídicas em juízo. Então não é do pobre, é das pessoas hipossuficientes. Se eu tenho uma condição financeira tranquila e eu levo um tombo, estou com um problema, quem é que depois vai, né? Quem é que depois vai me socorrer? Aí eu, né, não consigo pagar um juiz, não, Deus do livre. Pagar o advogado, deixa eu voltar para a tela, né? Não consigo pagar o advogado sem deixar faltar comida na mesa lá em casa, por exemplo. Então essa é a diferença, tá? Essa é a estrutura, nós temos as funções essenciais da justiça. O judiciário exerce a função judicante, tá? Ele tem jurisdição para decidir no caso concreto quem está certo e quem está errado. E aí nós temos as funções essenciais da justiça. Ministério Público, em conjunto com a Defensoria Pública e a Advocacia Pública e Privada, formam as funções essenciais da justiça. Joia? Essa é a grande diferença. Se você entender, você já matou aí boa parte, né, dos conceitos iniciais. Então tá aqui, ó. O Ministério Público é uma função essencial à justiça, tá lá na Constituição Federal. É bem importante dar aí a Constituição, tá? Aqui nos slides que eu deixei para vocês, tá? A gente tem aí, né, os slides que você pode acompanhar também. Ó, tem algumas questões aqui, a maioria das questões, tem muita questão no material, tem muita mesmo, esse material tá recheado de questões. E aqui nos vídeos eu trago alguns para a gente poder discutir. Ó, caiu prova do TRF. De acordo com a Constituição, o MP é uma instituição permanente que integra as funções essenciais da justiça. Essa parte que tira, né? Nós vamos estudar ainda. Né? Essenciais conjuntamente com a Defensoria Pública e a Advocacia, né? Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Ah, tá errado porque faltou a advocacia privada. Não, gente. Incompleto não é errado para o Sebrasp. Então, a gente não pode marcar como errado porque faltou advocacia privada, tá? Tá certíssima essa questão.
Vamos fazer aqui um V de verdadeira, de correta. Bacana? Perfeito? Deixa eu avançar aqui para os próximos tópicos. Vamos conhecer Ministério Público. Se eu estiver muito rápido, você fala. Eu adoro dar aula de Ministério Público, tá? Então, às vezes eu me empolgo aqui. Então, não sei se dá para reduzir o vídeo aí, mas vai segurando. Tá? Ó, o Ministério Público, como a gente já falou, não pertence à estrutura do Poder Judiciário. Professor, então pertence à estrutura do Executivo? Não. Então é do Legislativo? Não. O Ministério Público é uma instituição independente. Ela tem autonomia constitucional ou constitucionalmente autônoma. Ela não pertence a nenhum dos três poderes da República. Ela não pertence ali à estrutura do Poder Executivo, não pertence à estrutura do Poder Legislativo e muito menos à estrutura do Poder Judiciário. Ah, então é um quarto poder? Se você falar que é um quarto poder para o professor de constitucional, você leva um puxão de orelha. A Falte e a Nelma aqui vão puxar a tua orelha. Não existe. Quantos poderes tem? 3 poderes, é o que está lá na Constituição. São poderes, né, sei lá, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não tem um quarto poder. Tá? Ah, mas tem que pertencer a algum. Não tem que pertencer a nenhuma estrutura. No passado, tá? No passado, até que pertenceu lá a estrutura do Executivo, né? Atualmente, não. Ela é uma instituição constitucionalmente autônoma, tá? Ela tem status constitucional a partir da Constituição Federal de 88. Outra coisa que é interessante a gente falar é que o Ministério Público também não é um ente. O que é um ente? Tá aí, ó. União, Estados, Distrito Federal e municípios. O Ministério Público não integra a estrutura dos entes também e nem pode ser enquadrado como um ente. Não é um quarto poder, não é vinculado a nenhum deles e não é um ente. Tá joia? Tem que saber isso aí para a prova. Tem que saber isso aí para a prova. Curiosamente, ainda, né, nos tempos atuais, isso é cobrado. Perfeito? Tá aqui, ó. Instituição independente, constitucionalmente autônoma, tudo que eu estou falando está nos slides. Tem gente que costuma falar, eu achei bem legal isso, então tem alguns livros que tratam o Ministério Público como um órgão extrapoder. Por quê? Porque ele está fora dos poderes da República. Não é vinculado e não depende de nenhum deles. Ah, professor, esse aqui no meu estado é o governador que escolhe o chefe do MP. No seu e no meu, todos. Né? No âmbito dos estados, cabe ao governador nomear, escolher, por meio de lista tríplice elaborada pela instituição, o chefe. Mas isso não vincula o Ministério Público ao Executivo, muito menos ao governador. Imagina, se fosse vinculado ao governador, não ia denunciar, né, ele e os comparsas, no caso aí de roubalheira. Bacana? Então, também tem essa conceituação que nós temos. E aí a gente tem que conversar sobre a estrutura. Gente, quando a gente fala de Ministério Público, tá? E é bom que isso fique bastante claro para você. Quando eu falo Ministério Público, eu estou me referindo a toda a estrutura do Ministério Público. E essa estrutura, nos termos do artigo 128 da Constituição Federal, compreende vai compreender aqui? Vai compreender o Ministério Público da União e vai compreender os Ministérios Públicos dos Estados. A gente está falando do Ministério Público do Estado do Amapá. Então, a gente jamais pode confundir essa estrutura aqui do Ministério Público
tá? Não pode confundir essa estrutura do Ministério Público com a estrutura aqui, né, do Ministério Público da União, galera. Não pode confundir um com o outro. Bacana? A título aí de conhecimento também é importante que você tenha isso anotadinho aí. Tá, deixa eu só arrumar aqui que meus slides parece que caíram, né? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Acho que não está aparecendo, né? Deixa eu só colocar de novo aqui para ficar bonitinho. Agora foi. Foi lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Onde é que a gente estava? Ah, a gente estava aqui. Tá, então olha só. A gente tem aqui o Ministério Público abrangendo o MPU. Esse aqui é o MPU, tá? E nós temos os Ministérios Públicos dos Estados, tá? O Ministério Público do Estado do Amapá está aqui, ó. Não está aqui? Tá? O MPU, ele tem ramos, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá? Ele está ali, ele abrange tudo isso. Graficamente, a gente tem isso aqui, então você tem que tomar muito cuidado. Quando a pergunta, lá alguma questão de prova eventual, ela fala de Ministério Público, e essa pergunta está se referindo tanto ao MPU quanto ao Ministério Público dos Estados. Nós temos 26 Ministérios Públicos Estaduais. E o DF? O DF pertence à estrutura aqui, ó, do MPU. Isso é cobrado em prova demais mesmo. Perfeito? O Ministério Público da União tem os seus 4 ramos, incluindo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e nós temos mais 26 MPs estaduais. Cada estado tem o seu, com regras próprias. Tanto é que aqui no estado do Amapá, a gente tem que estudar a Lei Complementar número 79, que é a lei orgânica do MP Amapá. O que é que essa lei trata? Da estrutura, do funcionamento, da composição, dos órgãos. Deixa eu ver se está aqui, para eu te mostrar rapidinho. Não, a parte dos órgãos não está aqui, né, mas a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Tem estrutura própria. Então nós temos lá a Procuradoria, né, temos a Corregedoria, temos o Conselho Superior, temos o Colégio, temos as procuradorias, as promotorias, aí tem promotor, procurador e assim sucessivamente. De fato, elas são muito semelhantes entre os estados, mas não são iguais de forma alguma. Joia? Essa é a estrutura do Ministério Público. Uma observação interessante é o seguinte: cada um tem um chefe. Tem o seu próprio chefe. Então, o chefe do MP Amapá é um dos membros do MP Amapá. O chefe do Ministério Público do Paraná é um membro do MP Paraná. Falei Paraná, né? O chefe do MP Paraná é um dos membros do MP Paraná. O membro lá, né, do MP Amazonas é um dos membros, o chefe do MP Amazonas é um dos membros do MP Amazonas, assim sucessivamente. Dentro da estrutura do MPU, a gente tem uma figura chamada Procurador-Geral da República. Pessoa que está muito em evidência. Quem é atualmente? Augusto Aras, tá? Escolhido pelo presidente da República. O presidente da República escolhe o chefe do MPU. E o governador dos estados escolhe dentro, né, mediante lista tríplice, o chefe do MP dos estados. O PGR, ele é escolhido livremente dentre membros da carreira pelo presidente da República. O PGR não é indicado em lista tríplice. Ah, professor, mas eu lembro que deu um burburinho, passou na televisão, que o presidente não escolheu um dos membros da lista tríplice. Gente, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, faz uma lista tríplice
E tradicionalmente o presidente da República escolhia, né, um daqueles nomes. O presidente da República atual não escolheu. Escolheu um membro da carreira conforme ele quis. Isso é legal? Isso é constitucional? Isso é moral? Sim, porque a Constituição fala: o presidente vai nomear o chefe do MPU dentre integrantes da carreira. Não interessa, né, de qual carreira. Já nos estados é diferente. É elaborado pelo próprio Ministério Público uma lista tríplice. E aí a lei orgânica, a LC 79, que a gente vai estudar ela de cabo a rabo, como a gente fala aqui no Sul, ela vai explicar como é o processo eleitoral, vai explicar como é o voto, vai explicar para você quando que vai acontecer, tá? O mandato, se pode recondução, se não pode recondução. Tudo isso vai estar ali, tá? Na Lei Complementar 79, que nós vamos estudar ela todinha no nosso curso, perfeito? Mas essa estrutura é muito importante, é bem bacana você conhecer, porque isso é explorado em provas. Nós também temos aqui, tá? Perfeito? Nós temos que conhecer tudo isso aqui. Ó, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integram o MPU? Sim, o MPT e o MPDFT. Outra pergunta, o MPU abrange o Ministério Público Federal, ok, do Trabalho, ok, Militar, ok, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Também está ok, as duas aqui estão corretas, perfeito? O Ministério Público abrange esses três. Esses quatro, né? Uma informação importante, a gente ouve falar do Tribunal de Contas. Vamos pegar para o Estado. Tribunal de Contas do Estado. Ela é uma corte administrativa especializada em julgar a prestação de contas, né, do administrador público. Ela vai lá, o cara tem que prestar conta todo final ali, todo início de exercício, ele vai prestar contas de como ele gastou o dinheiro do orçamento do ano anterior, ok? E daí, junto a esse Tribunal de Contas, funciona um negócio chamado Ministério Público de Contas. Esse Ministério Público de Contas, muito embora tenha ali em seu nome Ministério Público, não integra a estrutura do Ministério Público Brasileiro. Vamos voltar para a estrutura do Ministério Público Brasileiro aqui. Está vendo em algum lugar aqui, deixa eu pôr em tela grande, está vendo em algum lugar Ministério Público de Contas? Você não está vendo porque realmente não existe, né? Não tem. Então, quando te falar qualquer pergunta de prova, fala para você que o Ministério Público de Contas integra a estrutura do Ministério Público ou pertence à estrutura do MP Amapá, você vai marcar como errado. É simples, tá? Muito simples. Deixa eu, tá? Então vamos lá. Ministério Público de Contas não integra a estrutura do Ministério Público Brasileiro, muito menos a estadual. Outra pergunta, você está vendo aqui em algum lugar, vou até deixar a letra maior, um negócio chamado Ministério Público Eleitoral? Você não está vendo porque também não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. O que existe... Ah, professor, mas tem! Tá, não existe, eu disse que não existe um ramo, tá?
Nós temos aqui os ramos, não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. O que existe são funções eleitorais que são desempenhadas pelos membros do Ministério Público Federal, joia? Ministério Público Federal. E estes membros dividem as suas atividades com os integrantes do Ministério Público dos Estados. E, rapaz do céu! Funciona o seguinte, nós vamos ter, né, vamos lá, Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral existe. Existe juiz eleitoral? Sim e não. Existe a figura do juiz eleitoral. Só que não existe concurso para a Justiça Eleitoral de magistrados. Tem concurso para os TREs, para servidores, mas não tem concurso de juiz eleitoral. Porque o que acontece? A Justiça Eleitoral pega emprestados juízes, tá? Pega emprestados juízes do estadual e do federal, para atuar durante 2 anos como juiz eleitoral. Então, isso vai ser lá designado, esse juiz vai ficar 2 anos atuando como aqui juiz eleitoral. Ele vai continuar as suas funções judicantes normais dentro do judiciário, e ele vai acumular essas funções eleitorais. E ele ganha uma graninha boa para isso, ok? Ele ganha um complemento lá. Perfeito? Da mesma forma, não existe um quadro de membros do Ministério Público, né? Ali que a gente possa chamar de Ministério Público Eleitoral. Então, existem funções que são desempenhadas pelos membros do Ministério Público Federal e vai ser designado nas juntas eleitorais, ou seja, no primeiro grau da Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público local para atuar como ali promotor eleitoral. Promotor eleitoral. Ele também vai, a exemplo do juiz, acumular as suas funções normais junto ao MP com as funções eleitorais e vai ganhar um bônus, vai ganhar uma grana para isso, ok? Então não existe. Ministério Público de Contas não pertence à estrutura e Ministério Público Eleitoral não existe. Não existe um ramo, né? Não existe um ramo. Vamos anotar aqui. Então depois aí vamos falar que eu estou falando besteira. Maravilha? Vamos voltar aqui para os slides. Vamos lá. O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas integra o MPU? Gente, a mesma coisa que funciona nos estados, funciona no âmbito da União. Não existe, tá? Não existe um Ministério Público, não existe o Ministério Público de Contas junto ao TCU, ok? Perfeito? O Ministério Público, então esse aqui, né, tá errado. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União é órgão integrante do MPU. Já vou parar também. Embora os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas sejam órgãos autônomos e independentes e dos MPs, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Ah, esse aqui tá certo. E agora eu vou voltar aqui nesse item aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Olha o que diz a Constituição no artigo 130. Os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se às disposições dessa seção pertinente a direitos, vedações e forma de investidura. Muito embora o Ministério Público de Contas nada tenha a ver com o Ministério Público brasileiro, aos membros do Ministério Público de Contas se aplicam os mesmos direitos, vedações e formas de investidura. Então, essa nossa questão aqui, ela está correta. Perfeito? Essa questão está correta. Vamos lá, próximo item. A estrutura completa do MPU é constituída por Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu sei que é uma questão que pergunta do MPU, mas eu trouxe ela, né, caiu para o MPU, a gente tem que estudar aqui para o MP Amapá. Olha a maldade. A gente estuda, né, a gente vai aprendendo que questão incompleta não é errada. Agora, e essa questão aqui?
Tá certa ou tá errada? Porque a gente sabe que tem o MPM e o MPT ainda. Certo ou tá errada? Essa aqui, no caso, está errada. E como é que eu aplico a regra do incompleto não é errado? Você vai aplicar ela sempre. A questão é que, olha o que a questão fala. A estrutura completa. Se falasse, a estrutura do MPU é constituída, aí estaria certa. Mas como ele fala completa, tornou a assertiva errada. Joia? Próximo item aqui. Vamos lá. Slide. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é órgão integrante do MPU. Olha como cai esse negócio aqui. A Constituição descreve as carreiras abrangidas pelo Ministério Público e, entre elas, elenca a do Ministério Público Eleitoral. Gente, é uma questão que caiu para a Polícia Civil isso aqui. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Professor, mas a gente nem falou das carreiras. Então, Padawan, eu te falei que não existe quadro de promotores ali, de membros do Ministério Público Eleitoral. Por quê? Não existe um Ministério Público Eleitoral. Então, a Constituição não tem como descrever uma carreira do Ministério Público Eleitoral, tá? A questão está errada por conta disso. Bacana? Fechado? Tá? E a gente vou encerrar esse primeiro bloco, tá? A gente continua no próximo falando aqui para nossa maratona do MP Amapá. Não sai daí.